Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento de ensino. E como eu falei agora orando, né, a palavra de Deus fala que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. A gente é um povo fervoroso, um povo forjado no fogo mesmo, que gosta dos movimentos, né? A mulherada aqui então é afogueada. Mas o que liberta, o que tira a gente de uma condição de ignorância, no sentido da falta do conhecimento, é a palavra. E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. E eu sei que às vezes a gente passa anos e anos e anos e sempre tem algo que a gente ainda não tem clareza sobre o assunto, e às vezes a gente fica preso justamente pela falta do conhecimento. Aleluia. Queridos, nessa noite, eu estava pensando, nessa noite, né? Desde que o pastor falou comigo, eu só penso nisso, eu acordo pensando nisso, durmo pensando nisso. Mas eu falei que eu ia ser séria hoje, vou até botar um óculos. Que é ensino, gente. Então, eu louvo a Deus, sabe, queridos, pelo que nós vivemos aqui nessa igreja. Porque eu vejo o cuidado de Deus. O Ministério Verbo da Vida é uma igreja que ela é firmada no ensino da palavra e investe muito nisso, sabe? A gente tem um caso de uma pessoa que saiu da igreja, né? E aí, por acaso, eu encontrei num determinado momento e ela não me falou porque tinha saído, encontrei uma pessoa em comum e ela falou, olha, ela saiu de lá porque lá tem muita palavra e lá tem muito ensino. Então, assim, ela achou um pouco chato, muita palavra e muito ensino. Eu, particularmente, fiquei feliz. E eu entendi que nós estamos fazendo a coisa certa. Porque se você quiser ser um crente emocionado, realmente você vai ter dificuldade de ficar aqui. Mas se você quiser ser um crente firmado na palavra, firmado na verdade, com certeza você está num lugar de ensino. Essa igreja investe muito em ensino, viu? E glória a Deus por isso, porque eu vejo o cuidado de Deus com as nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, eu tenho certeza que, como eu estava falando de ensino, o ensino, ele vai levar a gente para um lugar de segurança. A gente não vai ficar baseados em ideias humanas, mas a gente fica baseado no ensino da palavra. Eu vejo que nós sempre trazemos no discipulado novos membros, sempre base, sabe? O evangelho, queridos, é simples. O evangelho não é uma coisa absurda. Ele é simples, né? E cada vez que a gente não tenta inventar nada, cada vez que a gente é fiel, porque Jesus era simples, os ensinamentos dele, quando ele estava com os discípulos, ele era tão simples. Às vezes ele usava parábolas, ensinamento tão básico que os discípulos não conseguiam entender, porque era tão simples que não podia um mestre. Jesus era mestre, amém? E ele ensinava de forma simples, porque o desejo do Senhor sempre foi nos alcançar. O desejo do Senhor sempre foi fazer com que o homem tivesse relacionamento com ele. E a gente sabe que houve um probleminha lá no Éden, né? Lá no início, em Gênesis. Quando tudo começou, Deus preparou tudo, Deus colocou o homem num jardim perfeito, Deus deu alguns comandos para o homem, e Deus também ordenou coisas a Adão e a Eva, né? Principalmente a Adão. E por causa de uma desobediência, por falta de Adão desprezar uma instrução divina, acabou acontecendo tudo isso que aconteceu. O pecado entrou no mundo, houve separação, houve morte espiritual. Tudo isso por causa de uma desobediência. O homem estava diante de tudo que estava pronto para ele. Ele tinha comunhão com Deus, o Senhor estava sempre com ele. Mas por causa de uma desobediência,
por algo que Deus ordenou. E a gente vai falar muito sobre obediência, apesar do assunto ser batismo, porque o batismo é uma ordenança, assim como Jesus, todas as vezes que andou, ele determinou coisas. Eu gosto de falar que a Bíblia, ele é um manual de vida. É um manual de vida onde ele tem os nossos direitos, mas também tem os nossos deveres. E a gente tende a abrir a boca e falar com toda a autoridade, é para falar mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas na hora de submeter, na hora de obedecer, aí isso aqui, eu não acho que não, isso aqui, essa parte aqui, eu acho essa parte aqui já exagero. Essa parte aqui, não acho necessário, não, para agora não. Mas quando a gente está diante da palavra e que ela informa as bênçãos ao nosso respeito, aí sim, aí a palavra é minha, aí eu tomo posse, aí isso aqui é meu. Mas quando a gente está diante de uma ordenança, daquilo que o Senhor ordena em amor, porque Deus nunca vai te pedir algo que você não possa fazer ou que não vai te colocar num lugar de benefício, nunca. O nosso Pai, ele é bom. Se o homem que é bom, né, sendo mal, sabe dar coisas boas aos seus filhos, o que mais o nosso Pai, o nosso Abba Pai, ele não tem para nós. Então, obedecer é sempre o melhor lugar quando a gente está diante do Senhor e da sua palavra. Aleluia. Então, nós estávamos separados de Deus por causa da desobediência. E você sabe que o que aconteceu por causa da desobediência, né, como eu falei, por causa do pecado, o homem tinha uma instrução, ele tinha todas aquelas frutas, árvores e tal, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a instrução era que não comesse daquela árvore, né? E veio a serpente, todo mundo aqui conhece essa história, veio a serpente, enganou Eva, que também ofereceu a Adão, e os dois ficaram separados de Deus. E o que aconteceu nesse momento? Eles se viram nus, porque a primeira coisa que o pecado faz na nossa vida é acusar. Quando você erra, você sofre influências, hoje, né? Você erra, você sofre uma influência. E o que acontece? Imediatamente, Satanás ele vem e te acusa. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva e Adão. Eles se olharam, eles já viviam nus, mas eles se viram nus. E eles foram preparar folhas para se cobrir, só que o homem, ele nunca conseguiu, de uma forma correta, cobrir a nudez, né? Simbolizando aí o pecado. O homem nunca conseguiu, com as suas próprias mãos, se tapar e ficar livre do erro. Foi necessário que, então, um cordeiro, né, fosse sacrificado, houve derramamento de sangue, e com aquela pele do cordeiro, Adão e Eva foram cobertos. O pecado deles foram cobertos. E isso era um prenúncio do que ia acontecer em Jesus. Porque o homem ele sempre tentou, com as suas maneiras, com as suas formas, corrigir os próprios erros. Mas só Jesus foi capaz disso. E a gente sabe que tantas vezes Deus tentou fazer aliança com o homem, Deus tentou fazer aliança através de Noé, ele fez aliança através de Abraão, mas todos os homens eram falhos, né? Todos os homens eram pecadores. Então, aquela aliança, aquele tempo de comunhão, aquilo que Deus estabelecia de Deus para o homem, nunca era do homem para Deus, sempre havia uma interrupção por causa da humanidade, por causa do pecado que já estava aqui. Então, foi necessário que, assim como lá no Éden, quando um cordeiro inocente foi sacrificado para que cobrisse esse pecado de Adão e Eva, da mesma forma, um cordeiro inocente, santo, o nosso Jesus, o sacrifício perfeito, foi por isso que ele veio, foi por isso que o Senhor o enviou, para que de uma vez por todas o pecado da humanidade fosse coberto. Mas só que era uma cobertura santa, sem falha, não existia acusação sobre Jesus. Então, por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem, de uma vez por toda, o pecado foi pago. Daquela cruz, daquele sangue que escorreu, o meu e o seu pecado foi pago. E entender sobre batismo, irmãos, é muito importante você ter a consciência de que o seu e o meu pecado está pago. Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não morreu por alguns, ele não morreu só para quem está dentro da igreja, ele não morreu só para quem aceitou Jesus. Não, ele morreu por toda a humanidade.
a pior das piores pessoas que você possa imaginar, o sangue de Jesus foi por ele também. Agora, o que esse negócio aí nos faz diferença entre nós, né, e as pessoas que estão no mundo, é que a gente aceitou aquilo que Jesus fez. Então, da mesma forma que o homem não podia encobrir o seu pecado fazendo nada, e foi preciso que Jesus fizesse, nessa noite eu quero trazer uma consciência para vocês de que não tem nada que você possa fazer que te faça mais ou menos merecedor do sacrifício de Jesus. Você tem direito porque foi pago. E o teu posicionamento diante daquilo que Jesus fez é aceitar. O que você faz para você se tornar filho? Você aceita aquilo que Jesus fez no meu e no seu lugar. Amém? Então, é necessário que a gente entenda que a gente jamais conseguiria com as nossas próprias mãos, por mais bonzinho que nós quiséssemos ser, a gente não ia conseguir. E a gente vai ver que a gente conhece pessoas que falam assim, nossa, mas a pessoa, ela não vai para a igreja, ela não confessou Jesus ainda, mas ela é muito boa. Ela é boa mãe, ela é boa esposa, ele é bom pai, ele ajuda pessoas, ele ajuda idosos, ele faz tudo. Só que é necessário nascer de novo. Amém? E aí a gente vai... Eu trouxe minha apostila de novos membros, essa apostila é um tesouro. Amém? Eu quero falar para vocês o seguinte, sobre os tipos de batismo, tá bom? A gente vai falar principalmente sobre batismo nas águas, mas eu quero que vocês entendam algumas coisas sobre batismo, né? Quando a gente ouve falar de batismo, imediatamente a gente pensa o quê? Na pessoa mergulhando na piscina, na água, né? No rio, né? Amém? Não é assim que a gente imagina? E, de fato, o batismo acontece dessa forma. Mas existem vários tipos de batismo, tá bom? Existe o batismo em Cristo, que é aquele quando você nasce de novo, confessa Jesus, você é inserido no corpo de Cristo, você passa a ser família de Deus. Existe o batismo nas águas, que é basicamente o que a gente vai tratar mais hoje, que é por imersão, que é o mergulho em si. E existe o batismo no Espírito Santo, que tem evidência em falar em outras línguas. Amém? Tudo ok até aqui? Mas eu queria falar com vocês também sobre um batismo que não é o batismo que nós praticamos hoje. O batismo que aconteceu com João Batista. Amém? O que acontecia com João Batista? Ele vinha anunciando a chegada do Messias, ele vinha, de fato, preparando um caminho, né? E ali acontecia um batismo. E você sabe que aquele batismo também era por imersão, né? João Batista ia lá e ele batizava as pessoas. Mas esse batismo, ele não era o batismo da nova aliança, não era o batismo para o Filho de Deus, no caso, nascido de novo. Ele é um batismo que ele só mostrava ao homem a posição que ele estava. Era um batismo para arrependimento. O homem, ele reconhecia quem ele era, a posição onde ele estava, e aí ele ia lá e se batizava, na condição de crer em Deus. E o batismo nas águas de João Batista também precisava de fé. O batismo, ele é uma forma de uma aliança. Lá em Abraão, quando Deus fez promessas a Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão, a forma do homem ser aliançado com Deus naquela época, simbolizando o batismo hoje, era a circuncisão, né? Todo homem, né, nascido depois de Abraão, era circuncisado e ali ele se tornava de Deus, né? Era povo de Deus, através de Abraão. Após Abraão, todos os filhos, né, circuncisados eram geração. Isso era uma forma de aliança. Mas quantos homens aqui estão aliviados que não precisam circuncisar? Glória a Deus, Glória a Deus por Jesus, né, homens? Graças a Deus. Hoje você não precisa circuncidar, né? Mas a forma que você externa o batismo é exatamente nas águas. Glória a Deus, né? Porque você não precisa daquele sacrifício todo. Mas então você entende que essa é uma forma de aliança. Porque desde Abraão precisou envolver fé. Amém? Porque o batismo, primeiramente, precisa envolver o quê? Fé. Amém? Então, lá em Abraão precisou crer.
né? Ele ouviu o Senhor, ele ouviu a instrução, e a gente sabe toda a história de Abraão, a idade que ele tinha, as promessas que foram lançadas sobre Abraão, era uma coisa naturalmente impossível. Mas Abraão teve fé. E isso é muito importante para que a gente consiga entender não só como é caminhar uma vida com Deus, mas, de fato, cumprir e obedecer tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu estou acelerada? Eu tenho a sensação que eu estou. Faz alguém assim para mim, ó. Aleluia. Então, vamos ler lá em Atos 19, 1, que a gente vai ler só esse textinho de... Tem como colocar aí? Atos 19, 1. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Então, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Efésio. E, achando ali alguns discípulos, passa para o próximo, por favor. Perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Pode passar. Então, Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? E responderam: no batismo de João. Pode passar, por favor. 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Próximo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, você vê aí que o batismo de João era um batismo para arrependimento. Mas aí Jesus já tinha vindo e Paulo vai lá e esclarece que eles precisavam ser batizados de novo, né, para que eles fossem batizados nas águas, né, sendo batizados da forma que Cristo batizou. E sabe que eu queria falar sobre isso também? Jesus, ele foi batizado. Você já parou para pensar que Jesus não tinha pecado? E quando eu estava lendo sobre isso, e aí a gente pede instrução ao Espírito Santo, Jesus, ele era tão maravilhoso, Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele não só se identificou comigo e com você, se entregando na cruz. Ele, desde o batismo ali de João Batista, ele já estava se identificando com o homem. Porque, de fato, Jesus, ele não precisava se arrepender, ele não precisava reconhecer, ele não tinha pecado. Mas por causa de mim e de você, por causa do exemplo, porque Jesus era um exemplo, ele foi lá e se batizou. E glória a Deus, porque ele sempre se coloca na condição do homem, sabe? Ele veio como homem, ele sofreu muitas coisas, e ele, até nessa questão do batismo, né, Jesus, porque muitas pessoas não reconheciam Jesus, né? A gente sabe que Jesus, ele passou por muitos lugares, fazendo muitas coisas, e mesmo assim muitas pessoas não o reconheceram como Messias. Mas quando ele estava sendo batizado, irmãos, quando ele estava sendo batizado, se ouviu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ali eu creio que muitas pessoas puderam ouvir e testemunhar de que, de fato, Jesus era o Messias. Então, foi para isso que Jesus foi batizado, para se identificar desde então conosco e também para que ele fosse reconhecido como Filho de Deus, né? O meu filho amado, o Filho amado de Deus, aquele quem Deus tinha prazer. Amém? Então, entendemos sobre o batismo de João, amém? Vamos ler lá em Mateus 28, 18. Aleluia. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, você vê aí que existe uma ordenança que era para nós irmos, fazermos discípulos e batizar. Da onde a gente vai
Aonde é que a gente deve levar o nome de Jesus? Aonde a gente deve fazer discípulos? Em todos os lugares, como a palavra diz. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Marcos 16 diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas têm dúvida, né, sobre o batismo. O meu avô, ele vai fazer 90 anos, né? E ele foi batizado uma vez sem muito conhecimento e agora ele está com vontade de batizar de novo. Aí ele fala assim para mim: eu preciso batizar, porque se eu morrer sem batizar, isso vai ser um problema. E eu falo para ele: não, vô, você não vai ter problema. Eu explico muitas vezes a mesma coisa para ele. Eu acho que meu avô foi um bom treinamento para esse momento, porque ele sempre tinha muita dúvida sobre batismo. Então você vê aqui que fala: quem crer e for batizado será salvo. Mas a salvação, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então você vê aqui que a Bíblia não fala que se você não for batizado, você não vai ser salvo. Mas você concorda comigo que se a gente ama a Deus, e se a gente ama a sua palavra, e se a gente está diante dessa palavra, se a gente está envolvido no corpo de Cristo, a gente deseja obedecer? Amém? Porque, queridos, como eu falei, a palavra de Deus ela é um manual lindo. E sempre que quando a gente fala, né, obedecer é melhor do que sacrificar, não tem prejuízo quando você obedece. Às vezes a gente não entende muito bem, às vezes a gente não concorda, mas quando a gente obedece, a gente está no lugar de bênção. Sabe como nós somos promovidas no reino? Obedecendo. É a melhor forma de promoção no reino de Deus. E você entende, irmãos, que eu estou falando de coisas espirituais? A melhor forma de ser promovido no reino de Deus é obediência. Se você obedecer, porque os olhos, às vezes, do pastor, da Cátia, dos ministros, dos líderes, não estão sobre você 24 horas, mas os olhos do nosso Pai estão. Então, quando nós estamos nesse lugar de obediência, que é mais do que fazer, mas é uma posição de coração, é ter uma inclinação para obedecer. Quando a gente está nesse lugar de obediência, com certeza, o Senhor é quem nos promove, é o Senhor que realiza coisas. Porque, sabe, queridos, eu não tinha planejado falar sobre obediência, sinceramente, não tem nada anotado sobre obediência. Mas nós estamos aqui e o Espírito Santo, ele é livre, amém? Quando a gente está nesse lugar de obediência, a gente sempre vai estar vivendo, de fato, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque você concorda comigo que Deus sabe mais do que eu e você? Amém? Então, quando a gente está nesse lugar de obediência, às vezes, a gente não tem todas as respostas, mas a gente confia. Sabe? Quando você não... viver com Deus, né, o ministério usa sempre esse exemplo, é viver continuamente numa curva. E você não consegue saber o que vem após. Mas conforme a cada passo o Senhor te sinaliza, a cada passo o Senhor te sinaliza, e você vai avançando, e você vai crescendo no Senhor. Obediência é um lugar seguro. Sabe? E quando a gente resiste, a gente retarda as coisas de Deus para a nossa vida, a gente retarda as bênçãos. Uma outra coisa sobre obediência: o nosso Pai, o nosso Deus, ele é um Deus de princípio. E ele nunca vai ferir a palavra dele. A palavra de Deus fala que tem bênção na obediência. Então, se você quer desfrutar da plenitude de que Deus tem para você, né, que você tem conhecimento da palavra, de que você é próspero, de que você é sarado, você precisa viver os princípios do que Deus estabeleceu, obedecendo. Porque às vezes a gente fica doente, porque a gente faz, ou fala, ou toma decisões, ou no tempo errado daquilo que Deus não tem para a gente. Mas quando a gente realmente entende que obedecer é um lugar de segurança, a gente vai desfrutar. Porque eu imagino o Senhor, ele fica o tempo todo: vai, filho, vai, acerta. Isso. E aí a bênção chega para você, sabe? Sabe, pai e mãe, porque a gente sempre olha para os nossos filhos com o olhar de vai dar certo. Todo mundo olha para um filho, às vezes fazendo alguma coisa que não deveria. Mas o pai e a mãe, eles estão sempre vendo o melhor do filho. Já viu o pai e mãe que está sempre defendendo o filho? Que fala assim: não, olha, seu filho está... Não, mas olha só, ele é tão bom nisso. Ele faz isso tão bem. Nossa, já viu como ele é inteligente? Você já viu como ele faz isso?
Entendeu? Então a gente tem essa coisa do... E você imagina Deus, ele fica na torcida ali, agora vai, agora ele vai obedecer, agora ele vai, obedeceu. Aí as bênçãos derramadas sobre a sua vida. Uma vez a Kátia ministrou aqui, eu lembro dela interpretando, eu posso ver o corpo da Kátia se mexendo. A Kátia falou que as bênçãos do Senhor nos seguem, mas ela nos segue quando a gente está no caminho. No caminho do quê? Da obediência. Porque aqui tem um caminho, que é o caminho traçado pelo Senhor. E eu estou lá. E as bênçãos, me seguindo. Mas se eu saio desse caminho, as bênçãos podem passar e eu perder o tempo. Então, obedecer, queridos, é sempre muito melhor. Esse lugar de obediência é sempre muito melhor. E é uma ordenança do Senhor que você se batize. Eu creio em nome de Jesus, queridos, que essa noite, você que se inscreveu, você que ainda vai se inscrever, você que tem uma duvidazinha, eu creio em nome de Jesus, o Espírito Santo aflorando esse desejo de batizar em você. E você, de fato, tomando... Não vai sair daqui hoje, sem procurar. André, que procura? Raíssa, cadê a Raíssa? Raíssa, você não vai sair daqui hoje com mais dúvidas sobre esse batismo. Chega de retardar isso, chega de deixar para depois. Eu gosto de perguntar lá nos novos membros, eu começo às vezes a aula, falo assim, quem aqui tem certeza que vai ser salvo? As pessoas ficam assim, ó. Querido, se você nasceu de novo, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. E o batismo, ele só vai anunciar aquilo que já aconteceu dentro de você. Amém? Aleluia. Em Efésios 2:8 diz assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, a Bíblia aqui está dizendo o seguinte, que nós somos salvos por causa da graça, por causa daquilo que Jesus fez, por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele pôde fazer pelas nossas vidas. Para quê? Tem uma versão que fala, né? Para que a gente não se vanglorie. Já pensou? Eu falei, eu sou salva porque eu sou ótima. Eu sou salva porque eu sou boa mãe. Eu sou salva porque eu sou muito boa amiga. Eu sou salva, eu sou educadíssima. Minha avó me educou muito bem. Eu sou salva porque, sabe o que eu faço? Eu pego meu dinheiro e dou para os pobres. Nossa, eu sou ótima. Eu sou salva por causa disso. Eu sou salva porque... Igreja, não falta um culto, querido. Duvido que eu não vou para o céu. Duvido. Eu sou salva porque eu vivo na igreja. Você não sabe. Tu não vai para oração quarta-feira de manhã? Propaganda. Não vai para oração? Pois eu vou, e é por isso que eu vou ser salva. Não é por isso, querido. Tudo isso faz parte, tudo isso vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Igreja é uma bênção, é maravilhoso, mas você é salvo pela graça. Ninguém tinha condições de se salvar com seus próprios esforços. E é isso que o mundo não entende. Que ele faz, ele doa, ele acontece, mas ele precisa nascer de novo. Ele precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A gente vê aquela passagem lá de Nicodemos, né? Um homem sábio, um homem que tinha tanto conhecimento, e ele vai encontrar Jesus meio que na calada, né? Para ninguém ver, porque afinal de contas, vai que alguém me vê com Jesus. E ele faz um monte de pergunta para Jesus, e Jesus só responde assim, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Amém, querido? Então, a gente precisa entender que está pronto. Jesus que fez. Ah, Débora, mas você não sabe. Tem tanta coisa na minha vida, eu nasci de novo, que 50 anos. Mas eu não consigo me libertar disso. O sangue de Jesus te justifica. Se você quiser mudar, se você entender que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, não tem nenhum vício, não tem nenhuma prática, não tem nenhuma cadeia do inferno que te segure, porque é decisão. Obediência é decisão, assim como o amor é decisão. Sabe, quando a gente nasce de novo, a gente recebe o poder de Deus dentro da gente, a vida de Deus dentro da gente, e aí a gente começa a conseguir deixar coisas e práticas que a gente não conseguia antes. Eu estava conversando com o Jailson, meu marido maravilhoso,
E a gente estava conversando sobre quando ele chegou para Jesus, muitas práticas que ele ainda não conseguia, e a gente estava até falando sobre pessoas que foram fundamentais. Ele estava falando, amor, eu lembro uma conversa que eu tive com a Andréia, aquilo me deu um estalo, né? Eu gosto da palavra gatilho, que está na moda. Me deu um gatilho do bem, né? E me deu um gatilho. E aí ele começou a entender que essa vida com o Senhor era gradativa. Sabe, a gente tem que considerar os avanços. Eu não estou mais no meu passado. Eu não sou o que era ontem. Eu não sou o que era 5 minutos. Mas a gente precisa olhar para Cristo e ter essa ascendente, esse crescimento em movimento. Porque é possível, é possível. É maravilhoso a gente viver diante da palavra, a gente meditar, mergulhar na palavra, se envolver na igreja, juntar com o irmão. Gente, tem irmão aqui... Eu já falei dessa irmã, toda vez que o ministro eu falo dela, Andréia. Gente, eu não sei como a Andréia me aguenta. Hoje ela me abandonou. Hoje ela me deixou na prova. Junta com alguém espiritual, alguém que você sabe que vai te levantar, sabe? Não fica sozinho, não. Nós somos família, somos corpo. Tem alguém aqui que é da família Adams, que é aquela mãozinha que anda sozinho? Não tem, não, irmão. A gente tem que estar junto. Amém? Para a gente crescer, a gente tem que estar junto. Eu sempre quando eu penso em corpo, que eu penso a pessoa, Cristo em casa, eu fico só lembrando da mãozinha da família Adams. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus, Ele nunca quis se separar, Ele sempre nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou Jesus. Quando ainda nós éramos pecadores, quando nós desprezávamos Cristo, Ele se identificou com o homem. Ele se identificou com o homem para quê? Para que a gente se identificasse com Ele. Então, olha que coisa incrível. O nosso Senhor, Jesus, Ele veio, se colocou no nosso lugar, foi pendurado no madeiro, e você sabe da história que é muito triste. Eu sei que Jesus está vivo, mas toda vez que eu vejo um filme, eu choro muito, porque Ele se identificou, aquele era um lugar, era a condição minha e sua, era a gente que tinha que estar ali, passando por aquilo, mas Ele se identificou se colocando no lugar de pecador, Ele foi humilhado, Ele passou tudo o que Ele tinha passado, sabe para quê? Só para que você aceitasse, e agora você estivesse no lugar dEle, no lugar de santidade, no lugar celestial. Queridos, eu e você, a gente não é pouca coisa não, sabe? O sangue de Jesus foi um preço muito alto. Nós temos um valor, sabe? A gente costuma falar que tem o rei na barriga, né? E você e eu temos o rei na barriga mesmo. Se você entendesse que o diabo, às vezes ele sabe mais o valor que você tem do que você mesmo. Porque se você soubesse a potência que você é em Deus, se a igreja de Cristo soubesse a potência que é em Deus, não tinha para o diabo, não. Mas nessa noite eu creio em nome de Jesus que toda trava, todo engano, toda mentira vai cair por terra e que você vai sair daqui se sentindo mais crente do que nunca. E de repente vai surgir evangelista, vai para tudo quanto é lago, do missionário, porque nós somos potentes no Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. O batismo, como eu falei, é uma ordenança, o batismo é um selo, né? Já falei sobre isso. Já falei da circuncisão. Jesus, ele se batizou, né, para cumprir a justiça e para ser reconhecido como filho de Deus. Lá em Atos 10, 43, tem como pôr para mim aí? Atos 10, 43. Vai falar do pecado que foi pago. De todos os profetas... Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, pecados pagos. Sabe aquela dívida que você tinha? Aquela dívida que toda hora o diabo vem e passa. Mas você está fazendo isso, está pago. E o fato do pecado estar pago na nossa vida, e às vezes a gente ainda
não conseguir andar no nível de santidade que Deus deseja para a nossa vida, não te torna mais pecador. Você é justificado no Senhor. Você é santo no Senhor. E toda vez que o diabo ele vier e tentar te acusar, porque você cometeu uma pequena falha, porque a gente é filho de Deus, a gente não vive no erro, a gente comete pequenas falhas. Quantas vezes? Não sei, irmão. A gente não é juiz para julgar a sua causa, mas você tem um advogado fiel. Esse sim. Ele está em sua defesa. Então, todas as vezes que você cair e você tentar se levantar, e o diabo vier dizer para você, de novo, toda vez você faz isso, ninguém mais acredita em você, você passa o sangue de Jesus na cara dele, você diz para ele, está pago, está pago. Quantas vezes você precisar levantar, se levante, está pago. Então, nós temos os nossos pecados perdoados. Lá em 2 Coríntios 5, 21... vai falar que ele nos substituiu. Vai falar de justificação. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não tinha pecado nenhum, nele nós fomos justificados. Você não é mais pecador, você é justiça de Deus. Ele nos chama de sacerdote real. Gente, a gente é celestial, a gente é da realeza, sabe? Sacerdote real, povo de propriedade. Gente, não dá uma vontade né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo. Sabe que nem as leis desse mundo, né, onde jaz o maligno, ela não rege a nossa vida. Doença não rege a nossa vida. O que rege a nossa vida é a lei do céu. E lá não tem falta, lá não tem doença, lá não tem acusação, não tem mentira. É desse reino que nós fazemos parte. Amém? Ah, gente, ser crente é um luxo, né? Como diz Marcela, né? Vamos dar o crédito. Crente é um luxo. Lá em 1 Pedro 23, desculpa. 1 Pedro 1, 23. Regenerados para sempre, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Não de semente corruptível, porque quando o homem tentava fazer, ele se corrompia. Mas Jesus, que foi uma semente perfeita, uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele não muda, é para sempre, querido. É uma semente perfeita, é um sacrifício perfeito. Ai, gente, como é maravilhoso fazer parte disso. Aleluia. Em João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O preço de sangue foi pago. Amém? Então, hoje, não tem mais nada que te impeça de ser batizado. O batismo na água, ele vai identificar você com Cristo publicamente. Quando nós somos imersos na água, né? A gente faz aquele movimento que você desce as águas e você sobe. Meu Deus, você está se identificando com Cristo. Você está ali, ó, mergulhando publicamente seus pecados. E quando você levanta, isso que já aconteceu dentro de você, irmãos. Como eu falei, o nascimento é no Espírito. Mas nas águas você está fazendo isso publicamente. E eu tenho certeza que se a gente perguntar aos irmãos aqui que já foram batizados, todas as vezes eu choro. Porque é lindo, porque a gente lembra desse amor, do nosso momento. Todo mundo lembra do seu batismo, sabe? E eu costumo dizer lá na aula dos novos membros, se o batismo fosse uma mera programação, fosse uma mera coisa para ser cumprida na igreja, se não tivesse importância na questão espiritual, você percebe que toda vez que você decide se batizar, tudo acontece. Você, na semana do batismo, você duvida até se você é filho de Deus. Porque tudo acontece, é uma luta. Por quê? Porque o diabo vai dizer para você que é só um batismo, você já é salvo mesmo, não faz diferença. Mas por que então, na época do batismo, há uma resistência, tudo acontece para você não se batizar? Na hora de manhã, a roupa que separou o batismo some. O chinelo arrebenta. A toalha sumiu. E a toalha que eu ia levar, a mais nova que eu tinha lá em casa, ficou suja no cesto. Tudo acontece. Porque as coisas espirituais são assim. O diabo, ele quer sempre se envolver.
Ele é um derrotado, mas ele sempre tenta. Então, o batismo é algo que você vai expressar publicamente para a sua família, para a igreja, aquilo que o que já aconteceu dentro de você, morte e ressurreição, uma nova vida para Cristo, uma vida limpa, uma vida santa, justificada. Queridos, não deixa que nada te impeça de se batizar nesse domingo maravilhoso que nós vamos ter aqui, porque eu tenho certeza que a obediência, como eu falei, na ordenança, vai te trazer bênçãos, vai te trazer passos, sabe? Porque todas as vezes que a gente obedece, como eu falei, as bênçãos alcançam a nossa vida, porque a gente está no lugar de obediência. Eu não sei até que horas é esse mistério aí. Alguém me explica? 9h15? Tá. Então, lá em Romanos 8 diz, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Amém? Amém? Queridos, nenhuma condenação há para você, porque o sangue perfeito de Jesus, o sangue inocente de Jesus, ele foi derramado sobre a sua vida, e nenhuma condenação há para você, não tem nada que possa te impedir. Vamos ler aquela passagem lá do eunuco? Você sabe que o eunuco, né, ele era um homem muito culto, né? Ele é um homem letrado, sábio, mas como Jesus falou lá para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Então o eunuco, ele estava lá diante da leitura, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque todas as vezes que o Senhor ele olha para a terra e ele vê alguém tentando entender a palavra, ele sempre vai enviar alguém para explicar. Ele sempre vai enviar, ele fica assim atento. Olha, ele está querendo entender, ele está querendo entender. E foi isso que aconteceu com o eunuco. Agora, uma coisa muito legal. Filipe, ele estava numa conferência de ministro, profética, uma menina, era perna crescendo, era braço crescendo, era olho enxergando, o negócio estava bom, estava usado, uma multidão. Filipe estava numa multidão. Gente, isso é glorioso demais. Filipe estava no momento, no auge, na fama. Sabe o que acontece? Um anjo chega para Filipe e fala, ó, larga toda essa fama aí, ó, larga todo esse glamour aí, e vai lá porque tem alguém diante da minha palavra. Oh, Deus maravilhoso. Ele fala para Filipe, vai lá, tem uma pessoa lá diante da minha palavra, ele quer saber de mim, ele quer aprender de mim. E Filipe larga a conferência profética, sai lá da conferência profética, perna crescendo, braço crescendo, e vai lá porque tinha alguém debruçado na palavra. Vamos ler? Calma aí, deixa eu ler o referência aqui. Atos 8, 36. Isso. Bota um pouquinho antes, calma aí. É 26? Bota 8, 26, por favor. Atos 8, 26. Essa passagem é maravilhosa, gente. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele saiu da conferência e foi para o deserto. Ai, Deus. Ele se levantou e foi. Pode passar. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Pode passar. Correndo, Filipe ouviu... Eu não consigo... Você consegue ler essa história? Você não consegue imaginar? Filipe... Eu falei que eu ia fazer sério, gente. Correndo, Filipe ouviu ler o livro do profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Pode passar. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explica, se não me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Gente, ele estava correndo o tempo todo. Ué, se você subir aqui e me explicar, Filipe, tá, por favor, deixa eu subir. Ai, meu Deus. Vamos, vai, passa. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro
e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Pode passar. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Vai logo para o 36. Já está quase lá, mas vai lá para o 36, por favor. Seguindo ele o caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Então, peraí só um minutinho. Então, você vê o que estava acontecendo, né? O eunuco estava lá, diante da palavra, e toda vez, como eu falei, que alguém está diante da palavra, o Senhor sempre tem resposta, sempre tem esclarecimento, sempre tem alguma coisa para dizer. E aí ele tira Filipe lá do fervo, do acontecimento. Filipe vai fazendo um Cooper. Ele sobe na carruagem e explica aquela passagem de Isaías. E o eunuco, ele compreende. Então, aí ele fala: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Pode passar, por favor. Filipe respondeu: é lícito, se credes de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Próximo. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe o batizou o eunuco. Gente, um homem culto, mas que não conseguia compreender as escrituras. Aí Filipe vai lá, explica para ele e ele deseja batizar. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, meu amado irmão, com muito amor, com muito carinho. Quantas vezes você ouviu sobre o batismo? Quantas vezes você assistiu o nosso pastor, os ministros aqui, explicando sobre o batismo? E aí você está diante dessa palavra e eu vou dizer sem medo de errar, o diabo fica enganando, fica mentindo para você. E esse homem, ele só entendeu a palavra. Ele creu com o coração, confessou com a boca. O Espírito Santo de Deus foi habitar dentro dele. Ele viu água e decidiu batizar. Hoje Jesus falou assim: já pensou se alguém fala, eu quero batizar agora? Agora não vai dar, irmão. Você vai ter que esperar para domingo. Eu sei que você está com muita vontade agora, mas você vai esperar domingo. Por causa de um cronograma, por causa de uma organização, né? Mas você entende como é que a palavra, ela ativou o poder de Deus dentro do eunuco? Como a palavra fez ele desejar tudo. Ele não queria só salvação, ele não queria só nascer de novo. Não, o que mais diz? Diz que tem que crer e ser batizado, eu quero. Cadê a água? A água ali. Amém? E nessa noite eu declaro em nome de Jesus que você, de hoje para domingo, você vai ficar gerando uma expectativa. Porque, queridos, eu creio, como eu falei, na obediência tem bênção e vai ter cura. Pessoas que você vai trazer para o seu batismo, da sua família, que há muito tempo você fala de Jesus, vai ser alcançado. Eu creio em pessoas no dia que nem fazem parte dessa igreja, perguntando ao pastor, eu posso ser batizado? Eu entendi, eu quero, tem água aqui, eu posso? E o pastor vai dizer, é lícito se você crer. E eles vão ser batizados, amém? Aleluia. A palavra de Deus é poderosa. E ela é eficaz, querido. É impossível a gente estar diante da palavra e algo não chocalhar dentro da gente. Porque a unção, o peso da unção na palavra, ela tem o poder de destravar coisas, sabe? O diabo, ele se aproveita da nossa ignorância. Você sabe que ignorância é falta de conhecimento, né? Ignorância não é quem é que faz ignorância, não. Ignorância é falta de conhecimento, quando eu falo. Então, ele se aproveita, porque ele só vai mexer na área que você não sabe. Porque o engano só vai acontecer quando você não tem conhecimento. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você pode, se o diabo falar para você, não, você não pode, falar, não, está escrito. Está escrito. Ele fez isso com Jesus. O diabo tentou Jesus. Ele não vai fazer isso comigo, com você? Só que quando ele vier para você, de hoje até domingo, e ele disser para você, ainda não, você desde o último batismo, você não mudou nada, olha, isso aqui você ainda tem que ajustar, você vai dizer para o diabo, está escrito. Está escrito. Ele me justifica, ele me santifica. O sangue de Jesus teve um preço alto naquela cruz. E foi ele, por causa dele, que eu tenho condições sim, diabo, de ser batizado. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, queridos, olha, eu não vou falar que nem
Até aqui foi de mim não, foi do Senhor. Eu vou realmente parar por aqui, mas eu quero que você tenha esse entendimento de que Jesus, ele morreu por nós quando a gente ainda estava lameado de pecado, por amor. Ele se entregou, ele nos justificou, ele nos tornou capacitado para participar desse batismo. Sabe, não permita que nada te atrapalhe. Eu, quando batizei, eu batizei sozinha. Fui sozinha. Tem uma foto lá, falei, gente, que tristeza, ninguém da minha família foi. Mas o Espírito Santo estava lá. Jesus estava lá. O Pai estava lá. Amém? Então, e eu tenho certeza que você não vai estar sozinho, porque você tem a gente, família. Nós vamos estar aqui. E eu tenho certeza que vai ser um dia lindo, vai ser um dia de unção, vai ser um dia poderoso. Como eu falei, vai ter cura, vai ter manifestação do milagre. Eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus, que vocês gerem esses irmãos. Você não sabe quem é que vai batizar, mas o Senhor lhe sabe. Gere esses irmãos em fé, em oração. Viu? Vamos fazer um momento de oração na nossa casa, no nosso devocional. Vamos entregar a vida dos nossos irmãos, para que nada roube esse momento deles. Já consagrar suas famílias, consagrar esse ambiente, para que esse batismo seja o melhor batismo de todos até aqui. Não porque eu estou aqui falando sobre isso, mas porque viver com o Senhor é assim, é brilhando mais e mais. É como a luz da aurora brilhando mais e mais. O último batismo foi maravilhoso, mas esse batismo vai ser melhor. Amém? Em nome de Jesus.